Programa Mães Amorosas. Programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Queridas irmãs em Cristo, está iniciando o programa Mães Amorosas, o Ministério de Mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela. Entre os juízes de sua terra, o seu marido é estimado. Faz bem, não mal. É como um navio mercante que de longe traz seu pão. Ainda é noite e já se levanta e dá alimento aos seus. Olha Bom dia, queridas ouvintes, bom dia, amadas irmãs. 8 de março, dia comemorativo, dia que nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher. Então, vamos de Provérbios. E que o nosso dia seja um dia cheio de paz, saúde, cheio de Cristo, cheio da palavra de Deus. Amém? Então, o Provérbios de hoje diz assim: a boca do justo produz sabedoria, mas a língua da perversidade será desarraigada. Os lábios dos justos sabem o que agrada, mas a boca dos perversos somente o mal. Provérbios, capítulo 10, versículos 31 e 32. Temos como título: as palavras da minha boca. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Salmos 19, 14. A língua é um pequeno órgão, porém se gaba de grandes coisas, conforme disse Tiago em sua carta. Segundo ele, nenhum dos homens é capaz de domar a língua, pois com ela bendizemos ao Senhor, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Tiago 3, 5 e 9. Hoje, porém, Deus quer usar a nossa boca para ministrar alimento espiritual a seus filhos. Por isso, deixando a mentira, fale cada um com seu próximo a verdade, porque somos membros uns dos outros. Evite toda conversação torpe e também palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Efésios 4, 25 e 5, 4. Para que o corpo de Cristo seja edificado, precisamos aprender a ter boa convivência no casamento entre pais e filhos, na vida de reuniões da igreja e na vida social. Por isso devemos ser uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-nos uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou. Efésios 4, versículo 32. Amém? Até amanhã com mais provérbios, palavras de sabedoria. Que o seu dia, o nosso dia,
seja cheio de amor, paz e principalmente o amor de Deus, a palavra de Deus. Amém? Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria Pedro Dong. Leitura Irmã Aline. Levantar antes de qualquer outra coisa. Faça uma respiração da vida. Invocando profundamente o nome do Senhor Jesus. Invocando profundamente. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Vamos para mais uma leitura do Alimento Diário. Hoje nossa leitura bíblica está em Números, capítulos 16, versículo do 22 ao 50. Ler com oração está em Números 16, 28. Disse Moisés: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a realizar todas estas obras que procedem de mim mesmo. As consequências da rebelião. Em Números 16, vemos como o Senhor lidou com a situação de rebelião. Eles se prostrarão sobre o seu rosto e dizeram: ó Deus, autor e conservador de toda a vida, acaso por pecar um só homem, indignar-te-ás contra toda esta congregação? Respondeu o Senhor a Moisés: fala a toda esta congregação, dizendo: levantai-vos do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então se levantou Moisés e foi a Datã e Abirão. E após eles foram os anciões de Israel. E disse à congregação: desviai-vos, peço-vos, das tendas destes homens perversos, e não toqueis nada do que é seu, para que não sejais arrebatados em todos os seus pecados. Versículos 22 ao 26. Deus disse para não serem coniventes com os pecados de rebelião deles. Pelo contrário, que tomassem posição. Levantaram-se, pois, do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão, e Datã e Abirão saíram, e se puseram à porta da sua tenda, juntamente com suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Números 16, 27. Normalmente, os rebeldes iniciam a rebelião dentro da própria família, na própria casa. Então disse Moisés: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a realizar todas estas obras, que não procedem de mim mesmo. Moisés nunca se candidatou, nem se colocou sobre a congregação, exaltando a si mesmo, mas o Senhor o enviou para realizar todas aquelas obras. Quem faz a obra é Deus, por meio da palavra que ele ordena ao seu enviado. E Moisés continuou: se morrerem estes como todos os homens morrem, e se forem visitados por qualquer castigo, como se dá com todos os homens, então não sou enviado do Senhor.
Mas se o Senhor criar alguma coisa inaudita, e a terra abrir a sua boca, e os tragar com tudo o que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens desprezaram o Senhor. E aconteceu que, acabando de falar todas estas palavras, a terra debaixo deles se fendeu. Abriu sua boca e os tragou com suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. Eles e todos os que lhes pertenciam desceram vivos ao abismo. A terra os cobriu e pereceram no meio da congregação. Todo Israel que estava ao redor deles fugiu do seu grito, porque diziam: não suceda que a terra nos trague a nós também. Procedente do Senhor saiu fogo e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. Números 16, 29 ao 35. Mesmo depois de todos esses acontecimentos, o povo ainda murmurou contra Moisés. No dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão, dizendo: vós matastes o povo do Senhor. Ajuntando-se o povo contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor apareceu. Números 16, 41 ao 42. O próprio Senhor veio defender e vindicar sua obra, pois muitas pessoas começaram a morrer. Ora, os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram por causa de Corá. Voltou Arão a Moisés à porta da tenda da congregação e cessou a praga. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Não nos envolvamos com esses que questionam a palavra que vem do Senhor. A palavra não vinha de Moisés, mas do Senhor. Da mesma forma, a palavra hoje não vem de um homem, mas do Senhor. A palavra que vem de Deus é confirmada pela ocorrência de sinais e prodígios. Nossos adolescentes têm experimentado essa realidade, pois neles não há um espírito de questionar, mas de crer imediatamente na palavra profética e buscar praticá-la com simplicidade, ganhando outros adolescentes. Não tenho capacidade de fazer essa obra, mas Deus é quem a tem feito por meio de sua palavra. Por isso, todo questionamento com a intenção de parar a obra do Senhor provém do inferno. Vamos continuar avançando, sendo simples e obedientes ao Senhor. Senhor Jesus, escreva a frase que mais tocou o seu coração e ore de acordo com o conteúdo. Bom dia a todos e até amanhã, se Deus quiser. Nós vamos desfrutar de mais uma leitura do Alimento Diário. São palavras chove sobre mim e meu coração se abre para ti. Como boa terra, me apego a tua voz. Medos, incertezas, tudo se desfaz quando as raízes se aprofundam mais. Eu absorvo a chuva. Bom dia, amadas irmãs, queridas ouvintes. Que bom estar com vocês, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Meus parabéns a todas as mulheres caetitenses, né? Todas as mulheres do Brasil aqui, né? Que Deus abençoe vocês. Nós possamos prosseguir sempre buscando sabedoria de Deus, né? Como mulheres virtuosas que amam o Senhor, né? Que cuida da sua família com muito amor e com muita dedicação, né?
uma esposa exemplar, né? E a rainha do lar. Você, mulher de Deus, é tão preciosa aos olhos do Senhor, que Provérbios 21, dedicado a vocês, né? Dedicado a nós, mulheres sábias, mulheres que colocam o Senhor em primeiro lugar, que temem a Deus, né? Essas são louvadas, não? Então nós hoje queremos homenagear você, mãe, você, mulher, que Deus continue te dando muita sabedoria e prudência, né? Que é tão necessário dentro de uma casa, né? A mulher sábia edifica a sua casa, né? Louvado seja o Senhor, amadas irmãs. Deus abençoe você. Senhor Jesus, nós te agradecemos por todas as irmãs que amam o Senhor de todo o teu coração, que são mulheres que se dedicam ao Senhor, dedica à família, que se dedica aos filhos, ao esposo, aos pais, né? Muitas mulheres cuidando dos seus pais, avós. Senhor Jesus, muito obrigado pelas sábias mulheres que o Senhor colocou nas nossas vidas, né? Ó Senhor Jesus, quero agradecer às mães, né? Obrigado, Senhor, pela minha mãe. O Senhor deu uma mulher tão virtuosa dentro da minha casa, que me ensinou os caminhos do Senhor, que sempre foi uma conselheira. Então, mulheres como a minha mãe, eu sei que tem muitas mulheres como a minha mãe, que deu a vida pelos filhos, né? Então, Senhor, abençoe todas as mamães, todas as irmãs solteiras, todas as mulheres de toda a terra, dando-lhe sabedoria, prudência, entusiasmo, alegria, né? Que elas continuem sendo um instrumento útil nas suas mãos. Louvado seja o Senhor pelas irmãs. Amém. Amém, querida irmã. Hoje nós temos muita palavra para você. Nós estamos vendo o livro de Números, né? E vou pedir para você abrir agora a sua Bíblia no capítulo 10 de Números, tá? E vamos desfrutar juntas aqui da porção que o Senhor preparou para nós. Só vou fazer uma pequena revisão do capítulo 9, que nós lemos ontem, né? Desde o início de Números. O que Deus tem feito visa preparar o povo para sair em jornada rumo a Canaã. Então, no Velho Testamento, eles estavam indo a Canaã, que era a terra prometida. Mas toda a passagem de Números prefigura a nossa vida da igreja, e a entrada de Canaã seria hoje no Novo Testamento a entrada no reino milenar, né? Primeiramente, levantou-se o censo dos filhos de Israel, lá em Números 1. E a seguir, eles foram constituídos num exército. Na parte central do acampamento desse exército, acampavam-se os levitas para exercerem o serviço sacerdotal, né? Nos capítulos de número 2 ao 4. Deus, então, adicionou alguns itens cruciais antes do exército se pôr em marcha. Então, no capítulo 5, nós vemos a questão da santidade, da justiça, da fidelidade ao Senhor. A seguir, nós vemos a consagração. Primeiro, dos nazireus, que tipifica a consagração individual. Depois, do tabernáculo e do altar, que significa a consagração da igreja. E, por fim, de toda a congregação. Então, após essa congregação, Moisés pôde entrar lá no Santo dos Santos para falar com Deus face a face. Ontem nós vimos a partida dos israelitas rumo a Canaã. Mas antes deles partirem, foi celebrada a Páscoa. Por que antes do exército se pôr em marcha foi falado sobre a Páscoa? Porque tem esse registro aqui em Números. Então nós devemos ver que a Bíblia tem uma sequência e precisamos buscar o Senhor para entender o motivo de haver tal registro antes da partida dos filhos de Israel. A razão é que, por um lado, o Senhor os queria suprir antes da caminhada.
E por outro, purificá-los com o sangue do Cordeiro, que tipifica o sangue de Cristo. Antes de a igreja, como exército, se pôr em movimento, precisamos do sangue precioso do Senhor e da carne do Cordeiro. Porque quando avançamos, não devemos ter nenhuma acusação de Satanás na nossa consciência. Então, precisamos do suprimento para nos fortalecer. Comer do Cordeiro, né? E também lavar a nossa consciência de toda obra morta. Por isso, eles comemoraram a Páscoa. A Páscoa foi a primeira festa que Deus instituiu aos filhos de Israel quando os tirou do Egito. Livrou-os da autoridade de Satanás para levá-los a uma terra prometida, que era Canaã. Então, Deus fez ali muitos sinais e milagres. E o último sinal, a última praga, foi a morte de todos os primogênitos da terra do Egito. Então, esse sinal foi para impedir que Faraó usasse de mais um subterfúgio para impedir os filhos de Israel de saírem do Egito. Todos os primogênitos, não apenas dentre os homens, mas também dentre os animais, deveriam ser mortos segundo a lei ali, né? Os primogênitos dos filhos de Israel, porém, eles foram poupados, porque eles pegaram o sangue do cordeiro pascal e puseram em ambas as ombreiras e na verga da porta. E também nas casas eles comeram o cordeiro, que tipifica Jesus. Então, quando o Senhor passou pela terra do Egito, ferindo todos os primogênitos, o anjo viu o sangue e passou por cima daquela casa. Então, o significado da palavra Páscoa é passar por cima. Então, não houve, por isso, entre eles, a praga destruidora. Essa foi a primeira Páscoa celebrada, ainda lá na terra do Egito. E essa foi também a primeira festa celebrada após a saída do Egito. Eles celebraram a Páscoa no deserto. Então, ali no deserto de Sinai, no 10º dia do primeiro mês, eles tinham de escolher um cordeiro sem mancha nem defeito, o qual tinha de ser examinado cuidadosamente por 4 dias. Esse cordeiro representa o Senhor Jesus, né, como nós vemos em João, capítulo 1, versículo 29. O fato do cordeiro ser sem defeito representa que o Senhor Jesus foi sem defeito algum, sem pecado. Por isso, ele era qualificado para nos substituir quanto à questão da purificação do pecado. Ele foi examinado por 4 dias. Isso tipifica o fato do Senhor Jesus ter entrado em Jerusalém e por 4 dias ter sido ali examinado pelos homens. Ele foi examinado pelos escribas, pelos sacerdotes, pelos fariseus, pelos saduceus e pelos herodianos. Quero dar uma referência para você, João capítulo 12, versículo 1 e Marcos capítulo 11, versículos 27 ao 12. Por isso, ele foi examinado por Pilatos e nenhum crime se achou nele, né? Marcos 15, de 1 a 15. Ele, então, foi qualificado para nos redimir. Então, nosso Senhor não só nos redime, como também Ele nos supre, né? Então, havia essa necessidade deles comerem do cordeiro. Antes do povo de Israel se pôr em marcha, Deus já havia planejado tudo isso. Antes de fazermos uma viagem, né? Assim como a gente vai fazer uma viagem, né? A gente prepara, preparamos, nós nos alimentamos, né? E Deus, então, preparou tudo para nós, para essa viagem, e também nos alimentou com o cordeiro. Então, de acordo com Êxodo 12, 3 a 4, Deus lhes ordenou que tomassem um cordeiro por família. E no deserto, eles foram guiados pela nuvem. Essa nuvem protegia o povo de Israel do sol, né, durante o dia. E eles também eram protegidos pelo fogo, né, uma coluna de fogo durante a noite. Então agora nós vamos ver que eles partiram e foram guiados pelas trombetas, né? Então atenção agora ao capítulo 10. As 2 trombetas de prata. Versículo 1.
O Senhor disse a Moisés: faça 2 trombetas de prata batida, elas serão usadas por você para convocar a congregação e para dar o sinal de partida dos arraiais. Quando tocarem as 2 trombetas, toda a congregação se ajuntará a você à porta da tenda do encontro, que é o tabernáculo, né? Mas quando tocar uma só, se ajuntarão a você os chefes, os cabeças dos milhares de Israel. Quando vocês derem um toque de alarme, partirão os arraiais que estão acampados do lado leste. E quando derem um segundo toque de alarme, então partirão os arraiais que estão acampados do lado sul. Para a partida deve soar um toque de alarme. Para reunir a congregação, devem tocar as trombetas, mas não na forma de alarme. Os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas, e isto será para vocês por estatuto perpétuo de geração em geração. Versículo 9. Quando na sua terra vocês saírem a lutar contra os inimigos que os oprimem, também tocarão as trombetas na forma de alarme, e diante do Senhor, o Deus de vocês, haverá lembrança de vocês e serão salvos de seus inimigos. Também, nos dias de alegria e nas festas fixas e no princípio de cada mês, toquem as suas trombetas sobre os seus holocaustos e sobre os seus sacrifícios pacíficos, para que sejam por memorial diante do seu Deus. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Os israelitas partem do Sinai, versículo 12. Versículo 11. No 2º ano, no 2º mês, aos 20 dias do mês, a nuvem se ergueu de sobre o tabernáculo da congregação. Os filhos de Israel puseram-se em marcha, partindo do deserto do Sinai, jornada após jornada, e a nuvem repousou no deserto de Parã. Assim, pela primeira vez, se puseram em marcha, segundo o mandado do Senhor por Moisés. Primeiramente, partiu o estandarte do arraial dos filhos de Judá, segundo as suas turmas, e sobre o seu exército estava Naasson, filho de Aminadab. Então, olha, eu quero fazer um parêntese aqui, mostrando para vocês a ordem, a organização fantástica que o Senhor fez para as 12 tribos de Israel. Versículo 15. Sobre o exército da tribo dos filhos de Issacar estava Natanael, filho de Suar. E sobre o exército da tribo dos filhos de Zebulon estava Eliabe, filho de Elon. Então desarmaram o tabernáculo, e os filhos de Gerson e os filhos de Merari partiram levando o tabernáculo. Olha a organização, hein, irmãos? Versículo 18. Depois partiu o estandarte do arraial de Ruben, segundo as suas turmas. Sobre o seu exército estava Elisur, filho de Sedeur. Sobre o exército da tribo dos filhos de Simeão estava Selumiel, filho de Zurizadai. E sobre o exército da tribo dos filhos de Gad estava Elisaf, filho de Deuel. Então partiram os coatitas, levando as coisas santas, e o tabernáculo era levantado até que estes chegassem. Versículo 22. Depois partiu o estandarte do arraial dos filhos de Efraim, segundo as suas turmas, e sobre o seu exército estava Elisama, filho de Amiúde. Sobre o exército da tribo dos filhos de Benjamim estava Abidã, filho de Gideone. Então partiu o estandarte do arraial dos filhos de Dan, formando a retaguarda de todos os arraiais, segundo as suas turmas, e sobre o seu exército estava Aiezer, filho de Amizadai. Versículo 26. Sobre o exército da tribo dos filhos de Azer estava Pagiel, filho de Ocrã. E sobre o exército da tribo dos filhos de Naftali estava Aira, filho de Enã. Nesta ordem, puseram-se em marcha os filhos de Israel, segundo os seus exércitos. Moisés roga a Obabe que vá com eles. Versículo 29. Moisés disse a Obabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés: estamos de viagem para o lugar de que o Senhor disse, eu darei a vocês. Venha conosco,
Nós o traremos bem, porque o Senhor prometeu boas coisas a Israel. Mas Obabe respondeu: não irei. Prefiro voltar à minha terra e à minha parentela. Moisés insistiu: por favor, não nos deixe, porque você sabe que devemos acampar no deserto e você nos servirá de guia. Se vier conosco, faremos a você o mesmo bem que o Senhor Deus fizer a nós. Assim, partiram do monte do Senhor e caminharam durante 3 dias. A arca da aliança do Senhor ia adiante deles durante esses 3 dias para encontrar um lugar de descanso para eles. A nuvem do Senhor pairava sobre eles de dia quando partiam do arraial. Quando a arca partia, Moisés falava: levanta-te, Senhor. Sejam espalhados os teus inimigos e fujam diante de ti os que te odeiam. E quando a arca parava, Moisés dizia: volta, ó Senhor, para os milhares de Israel. Maravilhosa a partida do povo, né, do deserto rumo a Canaã. Foi maravilhosa, né? Mas agora nós vamos ver que sempre tem aqueles que se queixam, né? Vamos ver Números, capítulo 11. As queixas dos israelitas, versículo 1. O povo se queixou de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Quando o Senhor ouviu as reclamações, sua ira se acendeu e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu algumas extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés e este orou ao Senhor e o fogo se apagou. Por isso aquele lugar foi chamado de Taberá, porque o fogo do Senhor se havia acendido entre eles. E o populacho, que estava no meio deles, veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Também os filhos de Israel começaram a chorar, outra vez dizendo: quem nos dará carne para comer? Quero fazer já um parêntese aqui para dizer que populacho era uma mistura de povos, né, que seguiram o povo de Israel, né? De alguma forma eles se familiarizaram com o povo de Israel, né? Então esse povo misto é chamado aqui na Bíblia de populacho. Versículo 5. Lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Que saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma está seca e não vemos nada a não ser este maná. O maná era como uma semente de coentro e a sua aparência era semelhante à de bidélio. O povo ia por toda parte e o colhia. Eles o moíam em moinhos ou o socavam em pilões. Depois o cozinhavam em panelas e dele faziam bolos. O sabor do maná era como de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Então, o Senhor alimentava o povo com esse pão que caía do céu, né? Um maná que tipifica o próprio Senhor Jesus, né? No Novo Testamento. Voltemos ao texto. Moisés acha pesado o seu cargo, versículo 10. Então Moisés ouviu como o povo chorava por famílias, cada um à porta da sua tenda. O Senhor ficou muito irado e Moisés também não gostou daquilo. Moisés disse ao Senhor: por que fizeste mal a teu servo e por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Será que fui eu quem concebeu todo este povo? Será que fui eu quem o deu à luz para que me digas que o leve no colo? Como a babá leva a criança que mama até a terra que prometeste dar a seus pais? Onde eu poderia conseguir carne para dar a todo esse povo? Pois chora diante de mim dizendo: dê-nos carne para comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois é pesado demais para mim. Se me tratas assim, mata-me de uma vez. Se achei favor aos teus olhos, peço que não me deixes ver a minha miséria.
Essa foi a fala de Moisés para o Senhor. Você vê como a gente pode abrir o coração para Deus e falar tudo que a gente está sentindo, não é verdade? Moisés fez isso. Falou, Senhor, está muito pesado, esse povo só reclama e eu não tenho como dar carne para eles. Eles não cessam de pedir, né? Mas o Senhor o ouviu, né? Versículo 15. Mas o Senhor o ouviu, né? 70 anciões para ajudar Moisés. Versículo 16. O Senhor disse a Moisés, reúna para mim 70 homens dos anciãos de Israel, que você sabe que são anciãos e superintendentes do povo, e traga-os diante da tenda do encontro, para que estejam ali com você. Então eu descerei ali e falarei com você. Tirarei do Espírito que está sobre você e o porei sobre eles, e eles ajudarão você a levar a carga do povo, para que você não tenha de levá-la sozinho. Versículo 18. Diga ao povo, santifiquem-se para amanhã e vocês comerão carne. Porque vocês choraram aos ouvidos do Senhor dizendo, quem nos dará carne para comer? A vida era melhor no Egito. Por isso o Senhor lhes dará carne e vocês poderão comer. Não comerão um dia, nem 2 dias, nem 5, nem 10, nem ainda 20, mas um mês inteiro, até que saia pelo nariz. Até que fiquem com nojo dela, porque vocês rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês, e choraram diante dele dizendo, por que saímos do Egito? Versículo 21. Moisés, porém, respondeu, este povo, no meio do qual estou, é de 600 mil homens em pé, e tu dizes, eu lhes darei carne, e eles a comerão durante o mês inteiro? Quantos rebanhos de ovelhas e de gado teríamos de matar para que tivéssemos o suficiente? Ou será que bastaria se ajuntassem para eles todos os peixes do mar? Porém o Senhor respondeu a Moisés, será que a mão do Senhor se encurtou? Agora mesmo você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Versículo 24. Moisés saiu e contou ao povo as palavras do Senhor. Ele reuniu 70 homens dos anciãos do povo e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e falou com Moisés. E tirando do espírito que estava sobre Moisés, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas isto nunca mais se repetiu. Eldade e Medade. Versículo 26. Porém, 2 homens ficaram no arraial. Um se chamava Eldade e o outro Medade. O Espírito repousou sobre eles, porque estavam entre os inscritos, mesmo que não tivessem ido até a tenda, e profetizaram no arraial. Então um jovem correu e anunciou a Moisés, Eldade e Medade estão profetizando no arraial. Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse, Moisés, meu senhor, ordene que parem com isso. Versículo 29. Porém Moisés lhe disse, você está com ciúmes por mim? Eu gostaria que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. Deus manda codornizes, versículo 31. Então, soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar e as espalhou pelo arraial em todas as direções, numa extensão de cerca de 1 dia de caminhada, a uma altura de quase 1 metro sobre a terra, todo aquele dia e toda aquela noite, e também no dia seguinte, o povo se levantou e recolheu as codornizes. O que menos recolheu teve 10 montões e se estenderam para si ao redor do arraial. Enquanto a carne ainda estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, a ira do Senhor se acendeu contra o povo e o feriu com uma terrível praga. Por isso aquele lugar foi chamado de Quibrote Atava, porque ali foi sepultado o povo que teve o desejo das comidas dos egípcios. De Quibrote Atava, o povo partiu para Azerote e ali ficou. Amém, irmãs? Eu acho que dispensa comentários aqui, né? O texto está de fácil compreensão, né? Então, queridas irmãs, nosso tempo terminou já, né?
Vamos receber a irmã Lene com muito carinho, que dá continuidade à leitura bíblica de hoje. E até amanhã, se Deus quiser. Deus abençoe vocês, amadas. Bom dia, irmãs. Bom dia, irmã Vera. Graças a Deus. Mais um dia de leitura bíblica. Hoje vamos ler no Salmos, capítulo 51, Provérbios, capítulo 10, versículos 31 e 32, Marcos, capítulo 14, versículos 1 até o 21. Começando com Salmos. Confissão e arrependimento. 51, versículo 1. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te agradas da verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Retribui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre-me, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Pois não te agradas de sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria. E não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua boa vontade, edifica as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar serão oferecidos novilhos. Agora, irmãs, vamos ler os Provérbios, capítulo 10, versículos 31 e 32. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua da perversidade será arrancada. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas da boca dos ímpios só saem perversidades. Vamos para o Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículos do 1 até 21. O plano para matar Jesus. 14:1. 2 dias depois seria celebrada a Páscoa e a festa dos pães sem fermento. Os principais sacerdotes e os escribas procuravam uma forma de prender Jesus à traição para matá-lo, pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. E Jesus é ungido em Betânia. Quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro com um perfume muito valioso de nardo puro e, quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si: para que este desperdício de perfume?
Este perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários para ser dado aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixem a mulher em paz, porque vocês a estão incomodando. Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês e, quando quiserem, podem fazer-lhes o bem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, ungiu o meu corpo antecipadamente para a sepultura. Em verdade lhes digo que, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. O pacto da traição. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi falar com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo isto, se alegraram e prometeram dar dinheiro a ele. Nesse meio tempo, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. Os discípulos preparam a Páscoa. E no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? Então Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão até a cidade. Ali um homem trazendo um cântaro de água sairá ao encontro de vocês. Sigam esse homem e digam ao dono da casa em que ele entrar que o mestre pergunta: onde fica o meu aposento no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? E ele lhe mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado e pronto. Ali façam os preparativos. Versículo 16. Os discípulos saíram, foram à cidade e, achando tudo como Jesus lhe tinha dito, prepararam a Páscoa. O traidor é indicado. Ao cair da tarde, Jesus chegou com os 12. Quando estavam à mesa e comiam, Jesus disse: em verdade lhes digo que um de vocês, o que come comigo, vai me trair. E eles começaram a entristecer-se e a perguntar-lhe um por um: por acaso seria eu? Jesus respondeu: é um dos 12, o que comigo põe a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor seria para ele se nunca tivesse nascido. E hoje a leitura vai só até aqui. Amanhã continuaremos com o capítulo 14 do Evangelho de Marcos. Tenham um bom dia. Este é o quadro Em Tudo Uma Lição. Sempre existe algo que podemos aprender com Taíka Saleb. Cura-me, Senhor, e serei curado. Título de hoje: Libertos da Boca do Leão 2. Recebam com carinho Taíka Saleb. 1 Samuel 17, de 34 a 35, temos um relato bem interessante. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Quando nós, seus pais, irmãos da igreja, líderes, olhamos para você, vemos você como uma ovelha do Pai. E se vemos um leão ou um urso correndo atrás de você, tentando devorá-lo, corremos para tirar você de perto dele.
Muitas vezes você não consegue perceber, mas já está na boca do leão, pronto para ser devorado. O coração do Senhor é de libertar você. Por isso Ele coloca em sua vida muitos que se preocupam e oram por você, para que você não caia nas garras do leão ou do urso. Essas orações são como os golpes que livram a ovelha da boca do leão. Hoje talvez você não perceba, mas um dia, lá na eternidade, você vai encontrar vários irmãos que dirão: eu orei muito por você, que bom ver que você está aqui. Obrigada, Jesus. Obrigada por colocar pessoas ao nosso redor para nos ajudar. Obrigada por amigos que nos conduzem ao Senhor, que nos levam para mais perto de Ti. Queremos, Senhor, estar junto com aqueles que invocam o Teu nome, para que juntos incentivemos uns aos outros e sejamos mais salvos por Ti e guardados do Teu inimigo. Ó Senhor Jesus! Esse texto foi extraído do livro Cura-me, Senhor, e serei curado. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela. Entre os juízes de sua terra, o seu marido é estimado. Ela lhe faz bem, não mal. É como um navio mercante que de longe traz seu pão. Ainda é noite e já se levanta e dá alimento aos seus. Olha uma herdade a compra com o fruto de suas mãos. Planta a vinha, cinge os lobos e fortalece os seus braços. A sua lâmpada não se apaga, estende a mão ao e arrogam, sabe que o seu lucro é bom. Ainda abre a mão ao aflito, socorre o que é pobre. É conhecida por ser muito sábia. Seus filhos a chamam de tosa. Administra sua casa sem preguiça. A força e a glória são suas vestes. Sua família também não teme a neve. O seu marido a louva e diz: muitas mulheres são virtuosas, mas tu és superior. Mulher danosa é a beleza, a
sua família também não teme a neve. O seu marido a louva e diz: muitas mulheres são virtuosas, mas tu és superior. Mulher enganosa é a beleza, a formosura é vã. Porém, aquela temente a Deus, esta sim será louvada. Porém, aquela temente a Deus, esta sim